Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para dar continuidade aí ao subsídio da lição de número 6 da revista Betel, que tem como tema Usando a Fé Diante dos Confrontos. Lição essa que já falamos aí um pouquinho no vídeo anterior e hoje voltamos aqui para dar continuidade a esta lição que está muito boa. E antes da gente dar continuidade aqui nesse vídeo, gostaria de pedir a você que já está aqui nos acompanhando há bastante tempo, muito obrigado por isso, mas eu gostaria de te pedir aí para nesse vídeo a gente bater aquela meta de 50 a 100 likes. Vamos ver se a gente chega aí a 50 likes. Então você entrou, visualizou, está assistindo? Deixa o seu like. E você que está passando pela primeira vez, já se inscreva no canal. Se você gosta de conteúdo bíblico, de conhecimento bíblico, de curiosidade bíblica, de pregação, aqui é o canal que... Aqui é o seu canal. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e vamos dar continuidade aqui à nossa lição. A gente vai trazer à memória aqui rapidinho o subtópico de número 3, que tem aí como tema os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho nem chuva viria sobre Israel e experimentar do que profetizou, Elias é forçado a uma imigração solitária. Por que Elias está experimentando do que profetizou? Ele declarou para Acabe, para o povo de Israel, que é um povo idólatra, que está se afastando de Deus, abandonando sua fé no único e Senhor. E eles agora têm de Elias aí, né, que é o profeta que Deus está usando no momento. E esse profeta profetiza, pelo menos o texto dá a entender que Deus não lhe ordenou e até Acabe. Ele vai lá porque ele está, de uma certa forma, indignado por esse povo que está se apostatando da sua fé, cada vez mais se afastando de Deus, uma hora Baal, outra hora Zera e outra hora Deus, um povo que, como ele mesmo diz, né, é um povo que está em cima do muro. E ele, ao profetizar que esse povo não teria nem chuva nem orvalho, passando poucos dias, como a gente vê no capítulo 17, versículo 3, o ribeiro que o Senhor providenciara para ele secou. Isso porque ele está experimentando daquilo que ele liberou para o outro. E isso faz a gente entender que precisamos tomar muito cuidado com as palavras que liberamos para os outros. Porém, nós percebemos que essa caminhada solitária de Elias sempre vai se dar quando ele age dessa forma impulsiva, e aí ele decide então andar sozinho. O capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19 nos dá a entender que ele tem um servo, ele tem um discípulo. Porém, toda vez que ele fala aquilo que não é para ele falar, ou faz o que não é para fazer, por exemplo, no capítulo de número 18, Deus fala para ele simplesmente convocar o povo para uma batalha. E lá o Senhor responderia com fogo. Somente isto, era para reunir o povo para essa batalha de deuses, né? Para provar aí ao povo de Israel que Deus era de fato o Senhor de Israel. Mas logo após o fogo cair, Elias decide então por si só, Deus não lhe ordenou, matar todos os profetas de Baal e de Azera. E isso faz com que ele decide, de uma forma impulsiva, ir para o deserto e caminhar sem o seu servo. E então ele entra no estado de depressão profunda, ao ponto de desejar a morte. Como vemos aí no capítulo de número 19, versículo 3, onde ele deixa o seu servo e logo no contexto ele entra no deserto e se encosta lá num zimbro, desejando a morte. Porém, em todos os momentos de sua solidão, o Senhor se manifestou de forma especial em sua vida, providenciando de forma milagrosa para o alimentar tanto no Queride como no deserto de Berseba. Segundo tópico, Deus contava com Elias. Vemos que em todas as narrativas bíblicas que Elias era um profeta cheio de temor a Deus e que vivia no centro da sua vontade. E como já expliquei,
O centro da vontade de Deus não é um lugar geográfico, mas sim uma ação que se revela na obediência. E Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações, como vemos aí, indo para o Queride, indo para Serepta, indo para Samaria, indo para o Monte Horebe, e muitas outras narrativas bíblicas vão trazer essa informação de que Elias era um profeta de Deus e que ele andava na obediência. Segundo subtópico, na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. Como vimos no vídeo anterior, Elias vai na terra inimiga por ordem de Deus para ser sustentado por uma mulher viúva pagã, como vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e versículo 26. Lembrando que Serepta de Sidom é a cidade litorânea localizada entre Tiro e Sidom, no território governado pelo pai de Jezabel. Por isso que eu falo que é a terra inimiga, que é a terra aí do governador Etibaal, como está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo de número 31. Neste lugar, Deus envia o socorro através de alguém improvável, contrariando a lógica humana. O Senhor cumpria a sua palavra no tempo certo. Isto porque Elias confiou no Senhor, nos ensinando que mesmo na crise, Deus é fiel para nos prover o que precisamos. E bem disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimento, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Não podemos esquecer que este é o segundo desafio de Elias a Baal. O primeiro foi lá no capítulo 17, versículo de número 1, quando ele profetizou que, segundo as suas palavras, não haveria chuva nem orvalho. E o segundo desafio é este agora que vai acontecer no Monte Carmelo. Primeiro subtópico, confrontando o povo e os profetas pagãos. Elias fez uma proposta ao rei Acabe, na qual ele deveria ajuntar todo o Israel no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Azera é uma coluna ou uma imagem de madeira que foi levantado com a imagem de Baal e adorado por meio de ritos libidinosos e práticas lascivas. Azera é traduzido como bosque, poste ídolos ou poste sagrado. Azera vem do termo da raiz hebraica assar, que significa endireitar, estar reto ou ereto. A coluna era levantada no chão como um totem, ou era uma árvore viçosa com a copa cortada e o tronco talhado como uma determinada forma, como vemos aí em Deuteronômio capítulo 16, versículo 21. Ou ela também pode ser aí uma tora com a forma do ídolo e levantada no chão, como está aí em 1 Reis, capítulo 14, versículo 15, capítulo 16, versículo 33 e Isaías, capítulo 17, versículo de número 8. E todos esses 850 profetas eram regulares frequentadores da mesa da rainha Jezabel. E Elias fez esse desafio para provar ao povo quem era verdadeiramente o verdadeiro Deus de Israel, se era o Senhor ou se era Baal, para que o povo então pudesse parar de cochear entre dois pensamentos. E se o Senhor provasse que ele era Deus, eles então deveriam servi-los. Agora, se Baal provasse, eles poderiam servi-lo, como vemos aí as palavras de Elias em 1 Reis 18, 21. Lembrando que era apenas um profeta contra 850 profetas de Jezabel. O palco usado pelo profeta é o Monte Carmelo, com mais de 600 espécies de planta e com uma visão privilegiada para Jezreel, ao leste, a costa do mar Mediterrâneo, onde os efeitos da seca estaria menos aparente, como vemos aí em Amós capítulo 1, versículo de número 2. E o poder de Baal para nutrir a vida parecia ser bem mais forte. Carmelo significa jardim. Segundo subtópico, a resposta divina em meio à fé.
É justamente nesse jardim chamado Carmelo que Elias desafiou os 850 profetas que comiam à mesa de Jezabel, com a proposta que o verdadeiro Deus só poderia responder com fogo vindo do céu. Elias permitiu que os profetas de Baal e de Azera tentassem primeiro. Eles clamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia e não houve nenhuma resposta. Eles pularam sobre o altar, gritaram, se cortaram com todo tipo de faca e lacetas, até que o sangue corresse sobre seus corpos. Eles até profetizaram, tentando conseguir uma resposta, no qual o ritual atingiu seu auge, mas não obtiveram nenhum sucesso. Esse tipo de transe espiritual a gente vê em outras passagens bíblicas, como aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, e também aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 10. Ao meio-dia, que é aí a hora do sacrifício da tarde, como vemos em Êxodo capítulo 29, versículo 38 a 41, Números capítulo 28, versículo 3 a 8, Elias começa a zombar deles, encorajando-os a usar meios mais desesperados. E Elias fala com um tom de ironia, uma expressão na qual o significado comum das palavras é o oposto do pensamento do orador. Elias sabia em sua mente que Baal não existia e muito menos podia falar, correr, dormir ou realizar qualquer outro ato. É como declarou o salmista no Salmo de número 115, verso de número 4 a 7. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Como disse Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, ouve, ó Israel, o nosso Deus é único Senhor sobre toda a terra. E como o profeta Isaías foi boca de Deus e declarou dizendo, a sua glória ele não dá a ninguém. Então vamos, terceiro e último subtópico. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Lembrando que, rapidinho aqui, antes de a gente entrar nesse subtópico, que quando Elias desafiou os profetas, chegando no Monte Carmelo, ele já chega lá com 2 carneiros, né? Ele já chega levando a sua oferta e ainda ele já chega levando o seu sacrifício e ainda leva o sacrifício dos profetas de Baal de Azera. É muita confiança daquilo que ele estava fazendo. Mas vamos aqui no terceiro e último subtópico. Este altar em ruína, é bem possível que esse altar foi edificado pelo povo das 10 tribos do norte, após a divisão do reino, como vemos aí em 1 Reis, capítulo 3, versículo 2, e que tivesse sido destruído pelos agentes de Jezabel, como vemos aí no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 13, e também no capítulo 19, versículo 10 e 14. As 12 pedras aqui, utilizando na restauração do altar por Elias, nada tem a ver com consertar a vida pessoal, mas sim com o pecado da desunião, pois essas 12 pedras simbolizam uma para cada tribo, chamando a atenção para a união de Israel como povo de Deus, pois o que estava para acontecer dizia respeito à nação inteira e não apenas às 10 tribos do norte. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus nos traz um grande ensinamento dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida entre si mesmo não subsistirá. Por isso, é muito bom a gente reedificar aquilo que foi destruído na desunião, reedificando a união que uma vez fora perdido, para que o fogo de Deus caia novamente sobre o altar. E Elias convocou o povo justamente para esse momento, que exigia a união e não a separação. União de ricos, de pobres, cultos, incultos, homens e mulheres. Todos são chamados, como está escrito no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 30 e 31. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E então ele, por isso,
que a gente entende que ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias, após colocar as 12 pedras, coloca a lenha em ordem, corta o bezerro em pedaços e colocou sobre a lenha. E então pegou 4 cântaros, jarros grandes de água, e derramou sobre a carne e a lenha. Lembrando que foram 4 cântaros por 3 vezes. Um cântaro, equivalente a 12 litros e meio de água, por 3 vezes, totalizando 150 litros de água, que no momento está valendo muito mais do que o ouro. Se você prestar atenção no capítulo 18, logo no início, você percebe que já não havia mais água a não ser para os animais. E por isso que Acabe e Obadias vão procurar algum ribeiro, algum poço, algum lugar que tenha água, porque só havia os cântaros com águas para alimentar ou saciar a sede dos animais. A tradição dos judeus diz que havia 2 tardes. Uma quando o sol começava a se inclinar a oeste, que é logo depois do meio-dia, e a outra quando o sol já estava se pondo, que aí é às 18 horas. Após uma oração de apenas 56 palavras, o fogo de Deus caiu dos céus e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó e a água que estava na valeta. A chama deve ter sido intensa para queimar até as pedras e o pó. Não foi um fogo comum, mas um ao qual nada poderia resistir. Ele queimou de cima para baixo e em vez de queimar de baixo para cima. Ele foi miraculoso como um todo, fazendo com que o povo caísse sobre os seus rostos de uma vez. Ele foi miraculoso. Este fogo foi miraculoso como um todo, fazendo com que o povo caísse sobre os seus rostos de uma vez, declarando que o Senhor era Deus. Como está aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39. Logo em seguida, Elias se prostra para orar. E logo em seguida, Elias diz para Acabe voltar correndo para o palácio, porque ele já ouvia um ruído de abundante chuva. Por que Elias tem certeza de que vai chover? Se ele ainda nem orou, se ele nem conversou com Deus. E ele está declarando que ele já está ouvindo abundante chuva. É que o que está acontecendo nesse sacrifício que ele está entregando a Deus, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Um fogo desce sobre o altar e sobe um vapor. E a gente sabe muito bem que todo estado líquido, quando vira vapor, logo depois, ele entrando nesse estado gasoso, ele novamente cai. Assim acontece com a chuva. Então, quando Elias vê aquela pequena fumaça subindo, né, que foi justamente a nuvem que o seu servo avistou e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Por que pequena? Porque foi justamente os 150 litros de água que Elias colocou sobre o altar, que entrou no estado gasoso, subiu, e foi justamente aquilo que provocou um grande milagre, trazendo aí a resposta da oração e a chuva de volta sobre a terra. Bom, foi uma pequena nuvem, mas que veio através de uma pequena e grande semente, que foi, além do cordeiro, foi a água, que só tinha naquele momento e que valia muito mais do que ouro. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Eu espero muito em Cristo que você tenha tirado aí alguma coisa para a sua preparação de aula e que você possa aí enriquecer, surpreendendo aí os seus alunos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando nesse novo normal. Graça e paz.